Olá, muito obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal ACN. Para você, o nosso grande abraço. Desejo de muita saúde, muita paz, muita proteção divina para você que nos assiste pelas nossas redes sociais, pelos nossos perfis no Facebook. Lá no Facebook também tem a página do Cubo Notícias. Curta ou siga para receber as nossas informações que nós postamos no nosso site e também as edições do Jornal ACN. Para quem não tem o Facebook, tem o Instagram, tem também o Twitter, tem o canal do YouTube do Cubo Notícias e você também vai conferir com a gente sempre muita informação no nosso site, no site do Cubo Notícias. Então, mais uma vez, o nosso grande abraço e agradecimento por estar nos prestigiando. Hoje, sexta-feira, pois é, gente, já estamos na sexta. Hoje é dia 14 de outubro de 2022. E vamos destacar para você que nos assiste, para começar o Jornal ACN, que tem notícias de Porangaba e região na edição de hoje. Vamos rapidinho porque tem bastante coisa. Vamos começar com a previsão do tempo para Porangaba e as cidades da região. Pois bem, pessoal, previsão do tempo e hoje, sexta-feira, né, dia 14, tivemos o feriado aí no meio da semana, quarta-feira, muita gente pôde emendar, né? Então hoje tem muita gente curtindo essa sexta-feira de sol, calor aí na faixa dos 31, 32 graus. E vai ficar assim durante todo o final de semana? Não. Não vai não. Mais uma frente fria está chegando por aí, gente. Vamos conferir a previsão para Porangaba e as cidades aí da nossa região. Essa frente fria que está hoje, sexta-feira, lá na região sul do Brasil, vai se aproximar da região sudeste, mas não promete derrubar as temperaturas assim, não. Nós teremos temperaturas mais amenas, como você vê aí no sábado. A máxima não vai passar dos 27 graus, e a mínima é uma mínima agradável, 18 graus. Durante o dia, o sol vai aparecer, mas no meio de muitas nuvens, e daí o tempo vai fechando no final da manhã, começo da tarde, e aí vem as pancadas de chuva, né? O sol aparece no meio de muitas nuvens e as nuvens vão fechando, assim como a gente já está vendo nesse começo de primavera. Vai fechando o tempo e vem chuva, aquelas pancadas que não são pancadas agora tão fortes como algumas cidades da região viram na última quarta-feira de manhã, né? Teremos aí muitas nuvens à noite também, só que à noite não deve chover, isso no sábado. No domingo, aí vem um pouquinho mais de chuva no domingo, viu? O sol também aparece no meio das nuvens e daí chove à tarde e à noite, no domingo, dia 16. A mínima fica ali nos 17 graus, vai esquentar até um pouquinho mais no domingo, a máxima vai chegar nos 30. Na segunda-feira, aí o sol aparece um pouco mais no período da manhã. Só que as pancadas de chuva voltam, porque à tarde o tempo fecha. E essas pancadas de chuva devem persistir na parte da tarde e à noite. Também com previsão de que seja chuva moderada na segunda-feira. Mínima de 19, máxima de 31 graus. O mesmo que nós vamos ver na terça-feira, dia 18. Só que na terça-feira vai esfriar um pouquinho mais durante o dia. Não vai também ficar frio não, mas teremos uma temperatura mais tranquila na terça-feira de manhã. No meio do dia teremos uma máxima que não deve passar dos 25 graus à noite. Até dá uma sensaçãozinha de abafamento porque teremos 19 graus. O sol também durante o dia com muitas nuvens e período nublado com chuva a qualquer hora do dia. Inclusive de manhã, à tarde e à noite. Qualquer hora na terça-feira deve chover. Na terça tem previsão de uma chuva um pouco mais consistente e um pouco mais forte. Maravilha, gente? Essa é a previsão do tempo para Porangaba e cidades vizinhas nos próximos dias. Mais uma frente fria chegando por aí, mas não é para derrubar a temperatura nem para trazer grandes volumes de chuva, mas vai aí deixar o tempo nublado e com algumas pancadas ocorrendo neste final de semana e também começo da próxima semana. E lembrando que se confirmada a previsão dos institutos agora,
Na semana que vem também teremos aí vários dias de chuva na próxima semana. Então até terça-feira está garantido que deve ter pancadas de chuva aí. Bom, pessoal, vamos destacar as nossas notícias da região, já notícias aqui de Porangaba. E hoje nós vamos falar muito sobre acidentes de trânsito que infelizmente vem tomando conta das rodovias paulistas, né? Olha só o que aconteceu aqui na nossa região, próximo ao município de Pardinho, na rodovia Castelo Branco. Imagens que são bem fortes, né, que mostram este veículo completamente destruído. É o acidente entre uma van e um caminhão que deixou 12 pessoas feridas na altura do quilômetro 198 da Castelo Branco, próximo a Pardinho. Caso que aconteceu sexta-feira da semana passada, dia 7. Conforme divulgado pela TV Tem, esta van pertence à Secretaria da Saúde de Birigui, aqui no interior de São Paulo. Essa van da Secretaria de Saúde transportando sempre pacientes, né, que procuram municípios que são referência em tratamentos de saúde aqui na região, porque nem todos, infelizmente, possuem uma boa infraestrutura de saúde. Então, essa van estava transportando esses pacientes de Birigui e bateu na traseira do caminhão ao voltar da capital paulista. Tinha levado essas pessoas lá para São Paulo para fazer tratamento de saúde. 10 passageiros da van tiveram ferimentos leves e outros 2, sendo uma mulher de 40 anos e uma criança de 7 anos, ficaram em observação no Hospital das Clínicas de Botucatu. Em nota, a Prefeitura de Birigui informou que foi aberta uma sindicância interna para investigar as causas do acidente e diz que está oferecendo suporte às famílias. Assim esperamos, né, gente? Né? Mais um acidente, olha só. Na madrugada dessa quarta-feira, dia 12, né, dia de Nossa Senhora da Aparecida, dia das crianças também, feriado nacional da padroeira do Brasil. Na madrugada de quarta-feira, a segunda vítima da colisão frontal entre 2 veículos que aconteceu na terça-feira na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, a SP-294, no trecho entre Marília e Pompeia, a segunda vítima infelizmente faleceu. Um dos motoristas, que não teve a identidade divulgada, morreu no local. O condutor do outro veículo foi socorrido em estado grave, foi levado para o Hospital das Clínicas de Marília e foi submetido à cirurgia. Ele também não resistiu aos ferimentos. De acordo com informações da Polícia Rodoviária, o acidente foi próximo ao quilômetro 479, no sentido capital-interior, por volta das 16 horas e 40 minutos. Ainda não se sabe o que provocou a colisão. As equipes do Corpo de Bombeiros, serviços de atendimento móvel de urgência e da concessionária responsável pelo trecho atenderam a ocorrência. O veículo ficou completamente destruído, aí, como você vê, né? Gente, segundo a concessionária que administra o trecho, o acidente gerou lentidão na rodovia, uma vez que a via precisou ser parcialmente interditada para o trabalho de resgate e remoção dos veículos. O trânsito foi deslocado, foi removido, foi desviado para uma das vias, mas acabou normalizado só horas depois, quando os 2 veículos envolvidos no acidente foram retirados. O que está acontecendo nas rodovias paulistas, hein? Foi a retirada dos radares fixos que tinham, que permitiam o monitoramento e a redução de velocidade em muitos trechos? Será que isso não colaborou, não? Tá parecendo, hein? Que antes não estava assim, não. Aí, gente, é aquele negócio, né? Você vê coisas absurdas acontecendo e não imagina que quem está no meio de muitas coisas absurdas são pessoas que deveriam estar do lado da defesa da população. Sobre o que eu estou falando? Eu estou falando sobre essa nova fase da Operação Artemis, que já é conhecida aqui no interior de São Paulo pelo combate à pornografia infantil na internet. Foi preso ontem de manhã 2 homens na cidade de Bauru.
Um terceiro foi preso também aqui no interior, na cidade de Tupã. Ação feita pela Polícia Civil, ação integrada da Polícia Civil, da Operação Artemis de combate à pornografia infantil na internet. Os presos de Bauru são um espanhol, natural de Barcelona, 48 anos, mora no Brasil desde 2010, é aquele cidadão que deve ter lá na Europa, como muitos têm, a imagem de que o Brasil é um paraíso sexual. Inclusive, infelizmente, tem até gente do governo dizendo que o país é um país exportador até de crianças para exploração sexual, quando deveria combater, faz propaganda. É uma cadela a pessoa que faz isso, né? O outro que foi preso, acredite, é um cabo da ativa, da Polícia Militar, de 45 anos. Os dois foram flagrados com conteúdo de pornografia nesses equipamentos aí que foram apreendidos, segundo informações da Polícia Civil. O primeiro foi detido, no caso, o policial foi detido no Parque das Camélias. O espanhol foi no Jardim Universitário. Em Tupã foi preso um homem de 38 anos, reincidente no crime. Nossas leis permitem que eles sejam reincidentes de crime de exploração sexual infantil, porque não tem prisão perpétua e nem pena de morte para esse tipo de vagabundo. No caso desse cidadão aí de Tupã, de 38 anos, reincidente, foi estipulada uma fiança de R$10.000. Foram apreendidos materiais como celulares, computadores, pendrives e outras mídias. A produção da TV Tem procurou a Polícia Militar para se manifestar sobre a prisão do cabo, mas não houve retorno até a publicação da reportagem. O encaminhamento dado aos presos na quarta fase da operação, que vem sendo realizada anualmente, não foi informado. É uma pena que a PM tenha se eximido de dar uma satisfação sobre esse caso, né? Pega mal, né? Porque existe um provérbio muito simples e muito antigo, muita gente fala até hoje. Diz que quem cala consente. É uma pena. Vamos assistir essas imagens aí de, no mínimo, 4 vagabundos que você vai ver aí, nessas imagens. 4 vagabundos. São criminosos que invadiram uma residência na zona rural. E você vê as imagens dos vagabundos, de 2 pelo menos, chutando a porta dessa propriedade na zona rural da cidade de Guareí. Isso aconteceu agora no dia 11 de outubro. Foi lá no bairro do Cerrado, próximo à bodega, que todo mundo conhece ali. Segundo a polícia, 3 indivíduos e uma mulher arrombaram a porta da residência. Você vai ver a imagem da quadrilha no final das imagens, né, no final desse vídeo. Eles subtraíram mediante ameaça, porque eles invadiram a casa e ameaçaram o casal de idosos. Eles roubaram dinheiro, pertences dos moradores do local, né? E a ação durou cerca de 20 minutos. A polícia levantou testemunhos e essas gravações aí do sistema de monitoramento. Estão sendo feitas diligências, né, em busca desses suspeitos. Ainda não há informações sobre a prisão deles. A polícia ressalta a importância de qualquer atitude suspeita, de qualquer indivíduo, seja na zona rural ou urbana, para que seja acionado o 190 imediatamente. Cidades pequenas como Porangaba, Guareí, possuem um efetivo policial, Torre de Pedra, Conchas, um efetivo policial muito baixo. O ideal realmente seria o policiamento ostensivo em todos os bairros, né? Principalmente ao amanhecer, ao entardecer, durante a noite, principalmente nos bairros rurais, né? Mas isso, infelizmente, né, não acontece pelo baixo efetivo. Há lugares, inclusive, que receberam recentemente viaturas para o patrulhamento rural. Em vez da viatura do patrulhamento rural ficar na autoridade, ficar nas mãos de policiais ou de guardas civis, quem fica andando com a viatura é gente da prefeitura. Que eu tô com 30 anos, não aguento trabalhar, não trabalho mais não.
Então é complicado, gente. Complicado. Vamos ver o que mais nós temos aqui de notícias da região. Lembrando você que gosta de turismo, do turismo rural, do turismo na natureza, a nossa região aqui tem um ponto muito, aliás, vários pontos muito conhecidos de turismo, que é o Polo Cuesta, na região de Pardinho, Botucatu e Bofete. E temos também a Torre de Pedra, que fica na cidade de Torre de Pedra. Infelizmente, o turismo naquela localidade ali de Torre de Pedra está um tanto quanto restrito. Você vê as imagens aí de deslizamentos de rocha e material de arenito também, que faz parte ali da composição, que foram registrados desde a quinta-feira passada, dia 6. Quinta-feira deu uma chuva forte à noite, né, acompanhada de rajadas de vento, né, raios. E desde a noite de quinta-feira, dia 6, lá em Torre de Pedra, né, há o registro destes deslizamentos de rocha registrados, inclusive ali perto da trilha, onde o pessoal tem acesso ao monumento natural, podemos dizer assim. Outros desmoronamentos já até foram registrados, só que esses últimos que estão acontecendo desde a semana passada ocorreram na face norte da rocha, cobriu a parte da trilha que é usada por visitantes para acessar a pedra. Suspeita-se que as chuvas acompanhadas de rajadas de vento tenham ocasionado esses desmoronamentos. Nós estamos em início de épocas de chuva e há sim o perigo de que novos desmoronamentos aconteçam, e por conta disso a Fazenda Torre, que é onde fica Torre de Pedra, né? A Torre de Pedra fica em Torre de Pedra, na Fazenda Torre. Então a Fazenda Torre, que administra a visitação dessa formação rochosa, já instalou diversas placas e também várias contenções ali, comunicando que o acesso à trilha está temporariamente interditado. Mas nada impossibilita que as pessoas possam visitar o local e apreciá-lo de uma distância mais segura. Agora, os esportes radicais, o acesso à trilha ali na Torre de Pedra, por enquanto, está com acesso restrito e sem data para ocorrer o fim dessa restrição aí, que é para preservar tanto o local, mas principalmente a vida e a integridade física de quem passa por ali. Bom, vamos com as notícias aqui de Porangaba. Essa notícia, uma notícia que nós publicamos lá no nosso site já, e que é muito bacana. Nós vamos colocar essas fotos aí, que é são fotos tiradas pela Fabiana Cunha, né? São fotos que mostram diversos momentos da procissão em homenagem a Nossa Senhora da Aparecida, procissão que aconteceu aqui em Porangaba no dia da padroeira. E a gente sabe que diversas cidades da região, como Botucatu, Angatuba, Torre de Pedra também e Guareí, registraram chuvas muito fortes com rajadas de vento. Inclusive lá em Botucatu, Angatuba, há registros de várias casas que foram destelhadas, foram praticamente destruídas, tiveram telhados aí arrancados, principalmente lá em Botucatu, no bairro Rubião Júnior, casas que tiveram telhados praticamente todo arrancados com chuva, suspeita-se até de uma formação de um tornado, né? Várias árvores caíram, enfim, foi uma chuva bem forte no começo da manhã de quarta-feira, dia de Nossa Senhora da Aparecida, dia da padroeira do Brasil. Só que aqui em Porangaba aconteceu, naquele momento da chuva, a saída da tradicional procissão. Saiu da Igreja da Matriz, no centro de Porangaba, e foi caminhando até a Capela de Nossa Senhora, lá no bairro dos Alves. Você vai ver imagens aí já já da chuva, né, se aproximando. Foram registradas também pela Fabiana. Saindo da igreja, logo cedo, centenas de fiéis fizeram um percurso de aproximadamente, o percurso total ali é de 5,5 km. Estavam acompanhando a procissão em meio a cânticos e orações. No meio do caminho, ali na subida da rodovia Camilo Príncipe de Moraes, os fiéis já observaram, como você vê essa imagem aí, olha,
as nuvens negras do temporal que estava já atingindo cidades vizinhas e se aproximava de Porangaba. Só que o público continuou a procissão. Não cessou a caminhada, continuou as orações, se voltaram para Nossa Senhora da Aparecida e pediram proteção no trajeto até a capela. Os fiéis pegaram a chuva no caminho, só que ela não veio com a força que se viu nas outras localidades. Próximo à capela, aí houve um encontro, que sempre acontece, de representantes da comunidade do bairro com a procissão que vinha na cidade. Muitos atribuíram o fato à intercessão e à proteção da padroeira. Pelo menos 20 veículos seguiam a procissão aí para participar lá da missa e retornar com os seus parentes. O trajeto foi feito pelos fiéis em aproximadamente 90 minutos. Com a capela lotada mesmo, né, no dia chuvoso, o entorno também lá da capela de Nossa Senhora dos Alves também cheio de gente, foi realizada a missa em ação de graças à nossa rainha e mãe e a mãe Maria, Nossa Senhora dos Alves. Então tá aí, gente. Você vê as imagens, o pessoal ainda pegou um pouco de chuva, mas nada como as chuvas que estavam se aproximando com muita força e por incrível que pareça, visivelmente estavam vindo em direção a Porangaba e parece que foi realmente uma intercessão de Nossa Senhora. Aí teve gente que implicou, acredite, teve gente que implicou com a matéria. Ai, mas não pode falar isso, porque aí tá falando que a santa só faz milagre para a cidade de Porangaba. Quer dizer que as outras cidades não merecem o milagre da santa? Será que a santa não fez o milagre de livrar as cidades que foram atingidas pelo temporal? Por que ela não fez o milagre? Gente, vocês vão implicar com a santa, com a Nossa Senhora Aparecida? Meu Deus, que geração chata. Pior que quem falou, as pessoas que falaram nem são dessa geração, já nasceram um pouco mais atrás, mas eu acho que já impregnaram a chatice, a mimiseira dessa geração. A santa fez o milagre de proteger a procissão e também a cidade de Porangaba. E daí? Vocês vão implicar com... As pessoas creem nisso. Vocês vão implicar com a crença das pessoas no que ela fez por Porangaba? Vocês vão implicar com a santa? Pelo amor de Deus, vai arranjar o que fazer. Bom, gente, Não, tem cada uma que eu vou te falar. Com o que a pessoa vai se preocupar? Em criticar a santa. Ai, mas ela fez o milagre aí e não fez nas outras cidades que pegaram a chuva? Então cala a boca e fica quieto, porque senão agora eu levanto e te jogo dentro da privada. Nova etapa de vacinação contra o Covid-19. Nós já sabemos que todas as quartas-feiras, nas unidades de saúde onde a sua família está inscrita, já está sendo realizada a vacinação para crianças de 3 e 4 anos, todas as quartas-feiras, de 3 e 4 anos. Tá? Contra o Covid-19, a dose apropriada para criança de 3 e 4 anos. Depois também veio a vacinação para a quarta dose com pessoas a partir dos 30 anos. E agora vem a quarta dose, mais uma etapa dessa vacinação, é a quarta dose para pessoas acima de 18 anos. Tomaram a terceira dose e estão aguardando aí a quarta dose. Então, pessoas acima de 18 anos que tomaram as 3 primeiras doses, tomem o complemento da vacina com a quarta dose. Você que tem 18 anos para cima já está aí liberado para fazer a aplicação da quarta dose da vacina contra o Covid-19. Vacina que, apesar de discursos negacionistas de autoridades da nossa política, se mostraram eficientes e estão colocando ponto final na pandemia. Uma pena que, por incompetência de alguns, ela não chegou antes e muitas pessoas, inclusive, perderam a vida em decorrência do atraso dessa chegada de vacina. Inclusive, eu conheço gente, amiga, que perdeu a vida, estava ali na idade para tomar a vacina, mas por causa de um atraso aí de 90 dias, não estava imunizada ainda e perdeu a vida em decorrência do Covid-19. Mas infelizmente não é todo mundo que se solidariza com esse fato, né? Então, e a vacinação para pessoas de 18 anos, quarta dose, acontece de segunda a sexta-feira, das 9 às 11 e depois
na parte da tarde, das 13 às 15 horas, na unidade de saúde mais próxima da sua casa. Se você está inscrito aí numa unidade de saúde, sempre passa por consulta, por atendimento, é nessa unidade de saúde que você e sua família devem procurar para tomar a 4ª dose da vacina, agora já liberada para quem tem de 18 anos para cima. Bom, gente, rapidinho aqui para um comunicado que nós recebemos hoje por e-mail da Electro. A Electro informa, atenção você morador do bairro das Partes, eu acho que vai pegar a gente aqui também, eita nós, lá de novo. Bairro das Partes, programado o desligamento de energia, um desligamento de energia programado por parte da Electro, que vai acontecer no dia 21 agora. Dia 21 agora vai acontecer o desligamento de energia. O horário programado para esse desligamento é das 13h30 às 15h30. Haverá esse desligamento programado de energia. O objetivo desse desligamento é a realização de melhorias na rede elétrica na região, garantindo qualidade e segurança, diz a Electro aqui. Então, a Electro lembra também que essa programação pode até sofrer alguma alteração, algum atraso, pode ser que seja desligado um pouco mais tarde, ligado também um pouco mais tarde, porque é impossível dar 100% de precisão no andamento do serviço. Então, excepcionalmente, essa programação poderá ser alterada ou até cancelada sem prévio aviso, alega a Electro. Então, para quem mora no bairro das Partes, saiba aí, fica ciente que dia 21 tem um desligamento programado das 13h30 às 15h30. Gente, comunicando você, a pedido da equipe da Clínica Sene aqui de Porangaba, que a Clínica Sene vai realizar aqui na nossa cidade uma série de check-ups de saúde, e a gente entende que muitas pessoas não têm a condição de pagar o valor que uma clínica particular cobra para fazer um check-up completo de saúde. Por questões da publicidade médica, são questões que são normas que fazem parte da publicidade médica, nós não podemos divulgar valores referentes a serviços médicos. Mas eu posso alertar você que são condições muito especiais e populares para que você que está com seu exame, pode estar com seu exame aí atrasado ou precisando com urgência desses exames, procure a Clínica Sene e possa fazê-lo dentro das suas possibilidades. Infelizmente, como eu disse, a norma de publicidade médica não permite que nós passemos valores aqui, mas são condições muito acessíveis para qualquer pessoa. Nesse pacote está incluído a consulta médica, você vai passar pelo médico, está incluído os exames de laboratório que você vai fazer lá no CNLab. E esses exames são hemograma, colesterol, triglicerídeos ou triglicérides, como é popularmente conhecido, glicemia, que é o de açúcar no sangue, o TGO, o TGP, ureia e creatinina. Tudo isso faz parte deste pacote que, eu repito, está em condições acessíveis para você. Se você quer saber essas condições, entre em contato com a Clínica Sene. Telefone 3257-2011. WhatsApp ou celular é o 99727-4061. 99727-4061. Bom, gente, continuando com as notícias aqui de Porangaba. A imprensa, quando dá uma informação, ela tem que também fazer o acompanhamento dos fatos. Inclusive quando você sai às ruas e muita gente fica perguntando: Wellington, o que aconteceu sobre aquele caso lá, tal? Você sabe o que aconteceu? Tem como atualizar a gente? Então, toda semana eu encontro com alguém que pergunta sobre algum caso em específico, e no caso nós estamos falando aqui sobre esse acidente que aconteceu
aqui em Porangaba no dia 13 de maio, né, que vitimou um homem de 58 anos. Uma sexta-feira 13, trágica sexta-feira 13, aqui na nossa cidade de Porangaba. Pois bem, muita gente pergunta e nós estamos acompanhando o caso. Lembrando que ele corre num inquérito pela Justiça Pública, né? É um inquérito que o público pode ter acesso, se solicitado os autos, e nós fomos acompanhar para saber o andamento do caso, porque muita gente quer saber como é que está a situação desse caso, desse acidente. Pois bem, deixa eu só pegar aqui, né? Daqui a pouco eu vou passar aqui como é que está o andamento do inquérito. Mas para lembrar o caso, um homem de 58 anos que morreu, essas são as imagens do acidente, após ter o seu carro violentamente atingido por outro veículo aqui em Porangaba, por volta das 19 horas do dia 13 de maio, sexta-feira, no quilômetro 69 mais 900, da rodovia Camilo Príncipe de Moraes, próximo à entrada ali do bairro dos Altos. Segundo as informações de equipes do DR, da Polícia Rodoviária e também, agora essas informações confirmadas porque estão no inquérito, o senhor José Eduardo Crispim Firmino estava trafegando com um carro Chevrolet Monza vermelho, sentido Porangaba-Bofete, quando foi brutalmente atingido na traseira por um carro Volkswagen Polo conduzido por Wellington Costa Júnior. Com a força da batida, o veículo Monza ficou com a traseira, você está vendo as imagens, completamente destruída, foi jogado para fora da pista. Nele também estava uma senhora de 62 anos, identificada por Isabel. O condutor do Monza foi jogado para fora do carro, morreu na hora, já a passageira foi levada ao pronto atendimento, assim como o condutor do Polo. Enquanto era dado prosseguimento à ocorrência do acidente, a polícia foi ao PA, ao pronto atendimento de Porangaba, para ouvir a versão de Wellington. Porém, o mesmo saiu da unidade hospitalar antes de receber alta, segundo a polícia. A polícia, inclusive nós estávamos no local do acidente, a Polícia Rodoviária nos informou: o condutor do veículo, isso palavras da polícia, se evadiu do pronto atendimento. Palavras da polícia. Familiares da vítima também alegaram que o condutor fugiu do PA sem dar esclarecimentos e não foi encontrado depois disso. Um trecho da rodovia precisou ficar com um dos sentidos da pista interditado, foi liberado por volta das 22 horas após a realização da perícia técnica e da retirada dos veículos. E como nós dissemos, atenderam a ocorrência a Polícia Militar Rodoviária, a Polícia Científica de Botucatu e equipes do DR. Bom, no inquérito, depois disso, o condutor do veículo Polo foi ouvido pela polícia. Alguns dias depois, ele compareceu à delegacia para dar a sua versão dos fatos. Segundo Wellington Costa Júnior, ele alegou que o carro Monza, que foi atingido na traseira, conduzido pelo senhor Firmino, né? Pelo senhor José Eduardo Crispim Firmino, que o carro estava muito lento na pista, em velocidade incompatível com a pista e com os faróis e lanternas apagados, sem nenhum tipo de iluminação que pudesse sinalizá-lo ali na pista, né? Ou identificá-lo na pista. Disse que estava com os faróis e com as lanternas apagados, o veículo que foi atingido, e muito lento. Ele alegou também que os policiais chegaram no local e não pediram o bafômetro por não achar necessário. Oi? Alegou também que saiu do pronto atendimento sob orientação de seu advogado, pois segundo ele estava no pronto atendimento, aguardando na área externa do pronto atendimento, quando familiares do senhor José Eduardo Crispim e da senhora Isabel começaram a chegar na unidade de saúde e ele, temendo ser agredido pelos populares, pela família do seu José Eduardo,
Ele disse que o advogado dele instruiu que ele deixasse o local para não ser agredido. Então essa é a versão, né, do motorista do veículo Polo que atingiu o veículo Monza, vitimando um senhor de 58 anos. Lembrando o seguinte, gente, vamos comentar o caso aqui. Deixa aqui esse papel aqui que eu quero comentar. Lembrando o seguinte, ninguém vai culpar ou dizer que é inocente, porque cabe isso à justiça. E enquanto a ação, porque está correndo o inquérito, enquanto a ação não der trânsito e julgado nisso, enquanto não for trânsito e julgado, ninguém pode ser considerado culpado. Alguém só é considerado culpado quando a justiça, em trânsito e julgado, né, analisa o processo, faz o julgamento e condena. Aí sim. Isso tudo está em andamento. Mas vamos comentar aqui, né, o que se sabe das versões apresentadas agora. Né? É o seguinte, o condutor do veículo Polo alegou que o carro estava, o veículo Monza estava muito devagar na pista e com os faróis apagados. Nossa reportagem esteve presente no local e realmente os faróis do veículo Monza estavam apagados. Agora, a lanterna não dá para saber porque a traseira do veículo Monza, como você vê nas imagens, vamos mostrar aí. A traseira foi completamente arrancada, foi parar no teto do carro. Foi parar no teto do carro. Então não dá para saber se as lanternas também estavam apagadas. Agora, o veículo Monza estava incompatível, estava muito lento, com os faróis apagados. Mas espera lá, né? Para ocorrer uma batida com essa força, tinha que estar todo mundo errado aí. Tinha que estar todo mundo errado. Tinha que estar um muito lento e outro muito rápido, e os dois com faróis apagados. Porque quem vem atrás, se estava com o farol aceso, não é possível que a alguns metros não tenha avistado um veículo no meio da pista, mesmo que estivesse com os faróis apagados. É um carro que nós estamos falando de um carro no meio da pista, nós não estamos falando de um cachorrinho de pequeno porte, né, de um objeto pequeno que estava ali no meio da pista que não deu para ver. Nós estamos falando de um carro. Alguém que está vindo atrás com o farol aceso, avista um carro, mesmo que haja batida, dá tempo de reduzir, de frear, para não bater tão forte como bateu nesse caso. Né? Porque o que se vê aí foi uma batida fortíssima. Então essa versão aí tem que ser, o inquérito está investigando. Né? Quem somos nós para dizer? É o inquérito que vai dizer. Mas é só comentando aqui. Que os policiais chegaram no local e não pediram bafômetro por não achar necessário. Brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. Essa versão, olha, eu estive presente no local do acidente, não confere. Né? Os policiais rodoviários estavam lá à procura, inclusive, de algum contato telefônico, inclusive. Foi, inclusive, solicitado a nossa reportagem, o contato telefônico, para que a polícia entrasse em contato, para ele ser ouvido e fazer o teste do bafômetro, saber se ele queria fazer o teste do bafômetro, porque, infelizmente, no nosso país, a lei faculta esse direito do cidadão optar ou não por fazer o teste do bafômetro. Infelizmente, nossas leis facultam isso, esse direito. Então, essa versão aí, não sei, pelo que eu presenciei, não foi isso não. Não foi isso que aconteceu. Inclusive, nós conseguimos, através do nosso contato, a pedido da polícia, o telefone da, não sei se namorada, companheira do cidadão que bateu o carro na traseira do Monza, né? Nós conseguimos o telefone, eu não vou mostrar o número do telefone aqui, mas tá aqui, eu tenho registrado. A nossa equipe tentou entrar em contato às 20 horas e 52 minutos e a pessoa não atendeu o telefone.
polícia tentou contato também, não atendeu. Outros telefones de contato foram passados por pessoas que estavam ali presentes. Foram ligados, ninguém atendeu. Então, a polícia estava sim querendo que ele fosse ouvido naquela hora e que ele pudesse aceitar ou não o teste do bafômetro. Então, essa versão aí também aliás, o inquérito está aguardando uma carta precatória com questionamentos que foram enviados aos policiais, né, para eles responderem através dessa carta precatória se a versão aqui do condutor do veículo Polo condiz com a realidade ou não. Vamos ver o que mais? Que ele saiu do PA sobre a orientação do advogado, que temia que ele fosse agredido por familiares da vítima. Esse tipo de depoimento é muito típico de quem atropela alguém, de quem ocasiona um acidente. Eu saí do local por medo de agressão, né? A primeira coisa que esse pessoal faz é ligar para o advogado. E a primeira coisa que o advogado é instruir para que ele saia do local. Um dos motivos pode ser realmente a fuga da agressão. O outro também pode ser, e é um motivo legal, porque é uma brecha, está na lei, fugir do flagrante, porque a lei também garante esse direito. Então tudo isso vai ser investigado. Lembrando, ninguém está culpando ou inocentando ninguém aqui não. A gente está comentando, e quem vai fazer isso, quem vai culpar ou inocentar, é a justiça. E culpado só será em trânsito e julgado da ação. Culpado ele só será se a ação achar que ele é culpado e se condenar ele em trânsito e julgado. Então até lá, sobre ele há ainda a presunção de inocência. E é por isso que esse depoimento dele está sendo investigado. O que nós falamos aqui foi o que a nossa equipe de reportagem constatou no dia do acidente. Né? Vou até evitar de dar outras opiniões aqui, porque eu acho coisas aqui muito absurdas. Mas enfim, todo mundo tem o direito de apresentar a sua versão, é o seu direito, né? Agora vamos falar sobre as leis de trânsito num geral. Comentar sobre as leis de trânsito num geral. Nós precisamos fazer isso porque no último dia 2, nós elegemos diversos deputados. Diz que agora a maioria da bancada é de direita. Não interessa se é de direita, interessa que seja de direito. E de direito, para a sociedade brasileira, são as mudanças das leis. Essas leis de trânsito, de punição a quem ocasiona um acidente, são muito brandas, para não falar uma outra coisa aqui. Olha só, vamos citar alguns exemplos aqui. Jovem de 24 anos, morto depois de ter a sua moto atingida por uma motorista, uma patricinha embriagada que estava voltando de uma balada. Ela atingiu esse rapaz de 24 anos na rodovia Aristides Costa Barros, em Guaí, numa segunda-feira de madrugada. Segundo a polícia, isso aconteceu há alguns meses, né? A polícia militar diz que a moto, né, foi atingida pela caminhonete da moça que estava com uma acompanhante, outra mocinha também, né? E que nesse momento da batida o motociclista foi lançado para o acostamento. A PM informou que a moça que bateu o carro pegou o telefone e ligou para o guincho. Ela ligou para o guincho para tirar o carro dela. Aí quando o guincho chegou lá, a equipe do guincho viu a moto e o motociclista jogados às margens da pista. A cidadã e a amiga dela estavam tão bêbadas que elas disseram para a polícia que nem viram que tinham batido no motociclista, pensaram que tinha batido em outro carro.
Olha só a situação. E com isso, o Maxwell Martins Medeiros morreu. 24 anos, estava indo ali por volta das 4h30 da manhã numa propriedade rural vizinha à casa dele para cuidar do gado. Segunda-feira de madrugada, 4h30 da manhã, ele estava saindo para cuidar do gado, tirar leite. Foi atingido por uma motorista bêbada. A diferença nesse caso é que ela fez o teste do bafômetro, apontou 0,45 miligramas de álcool por litro de sangue. Constatou a embriaguez dela. Tinha garrafas de bebida dentro do carro. Ela foi presa em flagrante, a cidadã. Ela foi presa. Mas só que ela vai responder por homicídio culposo, sem a intenção de matar. Ela pagou fiança e saiu pela porta da frente. No mesmo dia que foi decretada a prisão, ela pagou a fiança e saiu pela porta da frente. Homicídio culposo, sem a intenção. Dia 5 de fevereiro, também, quilômetro 61, rodovia Benedito de Oliveira Vaz, né? O caso do casal Daniel e Lia, moradores ali do bairro da Serrinha, foram atingidos por um veículo que, segundo a polícia, estava em alta velocidade, atingiu a moto deles, eles estavam voltando do trabalho no final da tarde, foram atingidos brutalmente por um veículo, os dois morreram na hora no local. Aqui em Porangaba, rodovia Benedito de Oliveira Vaz, aconteceu esse acidente. Olha outro caso que aconteceu aqui no interior de São Paulo, lá em Vargem Grande do Sul. Uma SUV bateu na traseira de um carro que estava transportando uma família. O veículo modelo Paraty foi arrastado por cerca de 200 metros e pegou fogo em seguida. A polícia informou que 5 passageiros do veículo atingido morreram carbonizados. Uma 6ª vítima foi socorrida em estado gravíssimo, mas também morreu. O motorista que atingiu o carro da família é o tal do Pedro Antônio Dutra, 36 anos. Ele estava voltando de uma festa, de uma confraternização em São José do Rio Pardo. Dentro do carro dele tinha uma arma, munição e garrafas de bebida. Ele foi preso. Vai passar por audiência de custódia. Mas com certeza vai ser liberado. Vai falar que é CAC, né? Até porque, olha só, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. E daí o advogado dele, o Alisson Garcia Gil, bom, ele está fazendo papel de advogado, né? Ele disse que o empresário não bebeu. Não bebeu. Mas aí, advogado, como o senhor prova que ele não bebeu se ele negou de fazer o teste do bafômetro? Ah, mas a lei diz que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, gente, tem que mudar essas leis. O cara que se nega a fazer o teste do bafômetro ou foge de fazer o teste do bafômetro... Ah, outro caso. Sábado, dia 1º, cidadão enchendo o rabo de cachaça o dia inteiro. Voltando para casa... Foi entrar ali ao lado ali da fábrica Sofás e Colchões, em frente à IQP. Ficou o dia inteiro encharcando. Atingiu um motociclista que estava voltando do trabalho, esperando ali para acessar a rodovia Francisco de Almeida. Ele estava aguardando na Francisco de Almeida. O cidadão entrou sem dar seta, sem dar nada, em alta velocidade atingiu o motociclista, que se machucou. Aí quando nós chegamos ao local, o motorista até estava lá, cambaleando, visivelmente apresentando grau de embriaguez. O que ele fez? Assim que a gente pegou as informações e a gente foi começar a filmar, o cidadão entrou no carro alegando que, não, minha esposa está passando mal, eu tenho que ir para casa. Não estava passando mal enquanto ele estava enchendo o forte de cachaça na rua. Foi passar mal. Então, gente, é isso. Essas leis de trânsito precisam mudar urgentemente. Cidadão se negou a fazer teste do bafômetro, fugiu do local, tem que responder por presunção, por culpa presumida.
Vamos citar o exemplo do teste de DNA. A mulher vai lá e fala, eu tenho um filho seu. Põe ele na justiça, o cara vai lá e fala, eu não vou fazer o exame de DNA. A justiça condena ele a pagar pensão por culpa presumida. É isso que tem que acontecer com o cara que não faz o teste do bafômetro. Outra coisa, as leis. O cara se nega a fazer o teste do bafômetro com a certeza absoluta que ele vai responder por homicídio culposo, porque não há prova contra ele, nem mesmo para processá-lo por homicídio com dolo eventual. O cara já sabe disso. Principalmente o cara que tem a mania já de beber e dirigir. Bom, se me pegar, eu nego o bafômetro. Que o mais que pode acontecer é homicídio culposo. Eu respondo em liberdade. Se eu fizer o bafômetro e constatar, e aí vai dar homicídio com dolo eventual. E às vezes nem isso, como no caso lá de Guareí, a cidadã fez o bafômetro, matou o jovem Maxwell, que estava indo trabalhar de madrugada na segunda-feira. Ela estava voltando numa balada, fez o bafômetro, constatou que estava bêbada. E vai responder também por homicídio culposo. É um absurdo. Nossas leis são uma palhaçada. Fugiu do local do acidente, não fez o bafômetro, tem que ter culpa presumida. E com a culpa presumida, tem que assumir, tem que responder por homicídio doloso. Com dolo eventual de assumir o risco de beber, dirigir e matar alguém. Todas essas famílias desses casos que nós citamos aqui estão aguardando respostas da família, da justiça. Estão aguardando respostas da justiça. Essas famílias, nós citamos casos aqui, perderam pessoas que porventura eram provedoras do lar, trabalhavam para sustentar o lar. Então a pena para quem também causa um acidente por estar embriagado, sabe o que tinha que ser? Homicídio doloso, com culpa. 30 anos de cadeia sem direito a nenhum benefício, a nenhum sistema de progressão de pena, nada. 30 anos fechado. Perdeu o direito permanente de dirigir, ter metade dos bens penhorados para indenizar a família. É isso que tem que ser feito. Essa pena que tem que ser. Porque daí o cara vai pensar 2 vezes antes de comer um churrasquinho e tomar 6, 7 garrafas de cerveja antes de pegar o volante. Aí o cidadão pensa sobre isso. Mas nós estamos comentando aqui no geral sobre a mudança das leis de trânsito, né? Fazendo um apelo aos novos deputados, aos novos representantes do povo no Congresso Nacional. Façam leis mais rígidas para penalizar as mortes no trânsito. Caso contrário, toda semana a gente vai estar aqui divulgando morte no trânsito. Aí você vai ver por que ocasionou a morte do trânsito. Ah, porque o cidadão passou pelo bafômetro e estava bêbado. Ah, o cidadão não quis passar pelo bafômetro. Você já sabe, já é presunção. É aquele negócio, o cara que não passa, não quer fazer o exame, ele já sabe, eu não vou produzir provas contra mim mesmo. É um direito, está na lei, é reservado, não é ilegal. Não é ilegal, mas também não... né? Essa brecha aí arrebenta. O cara já sabe que tem essa brecha, então ele já fala, eu não vou fazer porque eu não sou obrigado a produzir provas contra mim mesmo. Quer dizer, se ele foge de produzir prova, é porque há prova. Poxa! Ô justiça brasileira! Ô leis brasileiras! Ô senhores deputados! Os senhores não estão vendo que as nossas leis são burras? É isso, gente. Nós estamos acompanhando os casos aqui que nós apresentamos aqui no Jornal ACN, aqui no Cubo Notícias, né? E sempre que houver novidades sobre todos os casos aqui que nós acompanhamos, nós vamos trazendo para você, para te manter informado, né? Até porque, inclusive, quem espera respostas da justiça são
as famílias envolvidas nos casos, né? Uma boa sexta-feira para você. Sexta-feira, juízo, tá? Não vai querer fazer happy hour. Ai, fazer happy hour agora. E depois eu pego meu carro e vou para casa. Vai querer fazer happy hour. Vai para sua casa. Ou se você quer fazer um happy hour, esteja com alguém que dirija para você. Aí você faz seu happy hour. Aí você chega na sua casa, toma sua cerveja, né? Não sair matando ninguém por aí nas estradas. E o pior de tudo, sabe o que você vê? Sabe o que você vê? O cara bebe, se envolve no acidente, muitas vezes mata um pai de família, uma mãe de família, como nós citamos aqui o caso aqui lá na região de São José do Rio Pardo, né? Mata a família inteira e com ele não acontece nada. Lá em Vargem Grande do Sul. Com o filho da mãe não acontece nada. Mas com quem ele atinge, depois de ter enchido o rabo de cachaça. Forte abraço a você, fique com a santa paz de Deus e até a próxima.